fechando a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal aí 2025. Organização, elaboração, Diretoria de Esportes e Prefeitura Municipal de Guaxupé. Nós estávamos presentes aí no ginásio poliesportivo na noite de ontem com dois bons jogos. Primeiro jogo, 19h15, Artimanha Futebol Clube 1, Atlanta Futebol Clube 2. Gol do Atlanta Futebol Clube, JP e Joninha, descontando para o Artimanha o Fael. Aí trabalharam na arbitragem com bom desempenho a dupla Thiago Matos, nosso conhecido Leitão, e o Leverton Duarte Borovski, o gaúcho. Nas anotações, com muita responsabilidade, Maria Rosa de Lima e Eliezer Ribeiro Lúcio, né? Então aí foram os acontecimentos desse primeiro jogo. Já no segundo jogo, programado aí para as 20h30, Vila do Sapo Futebol Clube 0, Tabuão Futebol Clube 5. Gols da Vila do Sapo não aconteceram, aí os gols do Tabuão. O Renanzinho marcou 2, Leandrinho 2 e o Matheus Moreira completando o placar de 5-0 para o Tabuão. Na arbitragem também, aí com a dupla, né, muito exemplar, Leverton Duarte Borovski, o gaúcho, e o Thiago Matos, o Leitão. No cronômetro eletrônico e nas anotações, Eliezer Ribeiro Lúcio e Maria Rosa de Lima, né? Mais uma vez, o público sempre prestigiando, incentivando, né? Um espírito esportivo muito bacana, muito legal, né? Do pessoal, os torcedores que têm comparecido no ginásio poliesportivo. Presença também dos brigadistas, sempre de plantão, qualquer eventualidade que aconteça, né? Parabéns aí ao Valdeir e o Eric, tá sempre aí em todos os jogos lá no poliesportivo. Também aí tudo isso aí, Guarda Municipal, dando também segurança a todos, né? Abraço a todo o pessoal da Guarda Municipal e também o coordenador de esporte, o Marcos Sayer, o Leiteria, sempre aí no apoio, né? Para qualquer coisa que acontece. Abraço ao Marcos Sayer, ao Leiteria. E a bola rola na próxima segunda-feira, aí iniciando a terceira rodada. A gente vai trazer todos os detalhes aí na segunda-feira. Portanto, até o presente momento, nós estamos acompanhando todo esse desenrolar do Campeonato Municipal de Futsal. Tá show de bola. A gente parabeniza aí a arbitragem, jogadores, os atletas, comissões técnicas, né? Colaboradores, voluntários das equipes, pessoal que trabalha nas anotações, na mesa, né? Enfim, então está acontecendo um desenrolar aí muito bacana aí do campeonato de futsal. Como nós falamos, organização e elaboração, Diretoria de Esporte, Prefeitura Municipal de Guaxupé. Portanto, segunda-feira tem início aí da terceira rodada. Do poliesportivo do municipal da prefeitura, vamos para a rodada da Liga Rio Pardense de Futsal, categorias de base. Ela já aconteceu neste sábado, lá no ginásio poliesportivo do Guaxupé Country Club. Nós tivemos por lá 4 bons jogos, né? Envolvendo as categorias de base do Guaxupé Country Club e o pessoal lá de Divinolândia. Primeiro jogo, sub-8. Guaxupé Country Club, a meninada chacoalhou Divinolândia, ganhando de 16-0. Aí, chuva de gols lá com os meninos sub-8 do Guaxupé Country Club. Segundo jogo, sub-10. Guaxupé Country Club, também a meninada, numa manhã inspirada, venceu de 8-0 Divinolândia. Terceiro jogo, sub-12. Mesma coisa, o clube vencendo por 8-0 o pessoal de Divinolândia. Fechando aí os jogos de hoje, sub-14. Aí a meninada, a garotada do Guaxupé Country Club venceu também por 14-3. Todas essas informações foram nos passadas pelo Robinho, coordenador de esporte do Guaxupé Country Club, né? É claro, a arbitragem também de São José do Rio Pardo, Carlos Henrique Rodrigues, foi a dupla, né? E o Carlos Eduardo Murstula Domingues, muito educado, viu? Muito disciplinado. Parabéns aí ao seu Carlos Eduardo, né? É muito educado, tem uma educação nota 10, viu, seu Carlos Eduardo? Muito bom a sua educação. Também do seu Carlos Henrique Rodrigues. E
na mesa, nas anotações de cronômetro eletrônico, a Adriana Celestino também. Gente, essa nos atendeu muito bem, né? Nós que somos imprensa, nós trabalhamos, vamos pegar todos os detalhes. Ela foi muito gentil conosco. Técnico do Divinolândia é o Vinícius, também outro garoto fantástico, né? Muito bom, muito disciplinado, educado também. Técnico do Guaxupé Country Club, o Xandinho, aí passando aí o comando, né, para a meninada. O público também, o pessoal compareceu, ajudou, né, o brilho dos jogos desta garotada aí do de base, vamos dizer assim, né? Parabéns a todos por esses jogos que aconteceram hoje lá no Guaxupé Country Club. Parabéns aí à diretoria do clube, parabéns a toda a meninada, a rapaziada, familiares que estavam presentes no clube aí, valorizando ainda mais a competição. Portanto, show de bola nesses jogos que aconteceram hoje no Guaxupé Country Club contra Divinolândia. Agora sim, vamos passando para os jogos amistosos, jogos treinos das equipes agendadas para o final de semana. Mais uma vez, nosso muito obrigado, né, pessoal que mandando para a gente as informações. Hoje a bola rola à tarde, daqui a pouco lá no campo do Umuarama, 15h30, o jogo treino do Veteranos da Amizade. Abraço a todo o pessoal do Umuarama, sempre ligado com a gente no panorama esportivo. Abraço ao Cipozinho, ao Marcinho, a rapaziada do Veteranos da Amizade. No campo do Jardim Orminda, jogão de bola programado hoje para as 16 horas. Bugio Futebol Clube e LF de Guaranésia. Abraço também a todo o pessoal do Bugio, ao Xande, o Luizinho, né? Todos os atletas aí jogando hoje lá no Jardim Orminda às 16 horas. Nós temos uns compromissos hoje ainda, né? Se der tempo, nós vamos dar uma passada aí pelo Jardim Orminda. No campo do Caixetão, em Tapiratiba, a bola rola hoje também, 15h30. Veteranos do 27 de Tapiratiba, recebendo o Esporte Clube Mogiana, aqui de Guaxupé. Um grande abraço a todo o pessoal de Tapiratiba, também a meninada, a rapaziada aí do Veteranos do Mogiana. Também hoje no campo do Mogiana, 15h30, o Resenha Futebol Clube do Diguita, rapaziada, show de bola, recebe o Brasão Futebol Clube de São José do Rio Pardo. Abraço a todo o pessoal do Resenha, do Diguita, né? O meninado aí, correndo aí, jogando, batendo bola hoje no campo da Mogiana. Ainda hoje em Monte Santo de Minas, 15h30, campo lá do Gabiroba, categoria sub-17. Gabiroba Futebol Clube Boca Juniors de Monte Santo. Lembrando que essas informações foram nos passadas pelo seu Carlos Ramos, né? Representante aí do Boca Juniors. Boca Juniors tem aí várias categorias, veterano, master, adulto, e também aí o sub-17 fazendo esse jogo hoje lá com o Gabiroba. O Jardim Orminda também, o Zé Benedito nos passou, né? Que tinha um jogo agendado, programado, e o jogo foi desmarcado. Portanto, a rapaziada do Jardim Orminda, a princípio, está folgando nesse final de semana. Santa Rita, Futebol Clube lá de Monte Santo de Minas, fará um jogo nesse final de semana em São Sebastião do Paraíso. Informação do Sérgio, da Santa Rita. Abraço a todo o pessoal, toda a comunidade da Santa Rita, né? Seu Notinho, tá aí toda a rapaziada aí da Santa Rita. Bem, agora vamos para os jogos de amanhã, domingo de manhã. Campo da Mogiana, jogo treino do Master Veteranos do Bengala, jogo programado amanhã cedinho. Também parabéns a todo o pessoal, a rapaziada do Bengala, Master Veteranos, batendo bola aí na Mogiana. Campo da Vila Campanha, jogo treino do Master Clube Vila Campanha. Abraço ao Tupete, a toda a rapaziada, os associados aí do Master Clube Vila Campanha. Xande, né, dirigente, também jogador, rolando a bola aí de manhãzinho. No campo do Umuarama, jogo programado para as 8h30. Sempre Amigos Futebol Clube e Angolinha Futebol Clube lá de Muzambinho. Abraço ao seu Laércio, pessoal do Angolinha, a rapaziada do Sempre Amigos também, né? Rolando a bola no campo do Umuarama. No campo do União, em Caconde, 9 horas da manhã, Unidos dos Cristais e Casabranquense, da cidade de Casa Branca, né? Abraço a toda a rapaziada aí de Caconde, Unidos dos Cristais, batendo bola enquanto a rapaziada de Casa Branca. Campo do Cacondense, 9h30,
Cacondense Futebol Clube, MEC Clube Oficial. Um grande abraço também a todo o pessoal do Cacondense, aí rolando a bola lá no Cacondense amanhã, 9h30 da manhã. Campo da Coab 2, em São José do Rio Pardo, 8 horas da manhã. Veteranos da Coab 2 e Mateus Alimentos Futebol Clube. Um abraço aí ao senhor Adão. O senhor Adão é o representante do Mateus Alimentos, rolando a bola amanhã em São José do Rio Pardo. O Planalto Esporte Clube amanhã vai visitar a equipe de Jacuí, na cidade de Jacuí. Atenção aí, pessoal, integrantes do Planalto, representantes, seu Ismael e também o Éder, comunicando aí para que os atletas não se atrasem e todos aí a saída do local de costume, né? Todos são sabedores, onde aí o pessoal estará pronto já para seguir viagem até Jacuí. A gente deseja ao seu Ismael, ao Éder, todo o pessoal, né? Boa sorte, bom jogo amanhã lá em Jacuí. O Consciente Futebol Clube estará folgando hoje pela Copa Sul Mineira de Futebol Amador. O Cezinha falou com a gente, né? Está descansando aí. Na próxima semana a bola rola de novo aí com a equipe do Consciente, tá representando o Guaspé pela Copa Sul Mineira, né? Aí a Copa Record. No campo do Pangaré, a bola vai rolar também amanhã, 9 horas. Furacão Futebol Clube e Mamoneiro Futebol Clube, duas equipes, né? Tradicional. O Furacão mandando seus jogos lá no campo do Pangaré, e o Mamoneiro Futebol Clube também aí, outra equipe retornando às atividades esportivas aqui da cidade também da região. Amanhã também, no domingo, à tarde, estará acontecendo o final do Campeonato Municipal de São Pedro da União. Duas equipes, né, que merecidamente chegaram aí à final com muito brilhantismo. Duda Variedades, Evolução Academia e Zerve Futebol Clube estarão aí decidindo o título desse campeonato, né? Lembrando que é uma organização, elaboração da Diretoria de Esporte, Prefeitura Municipal de São Pedro da União. Só para complementar, essas duas equipes já se encontraram na primeira fase, ou seja, a fase classificatória, e o Zerve venceu por 2-0, né? Abraço a todo o pessoal, todos que estarão fazendo a final aí, ao Eduardo é o volante aí da equipe do Zerve, né? Sempre mandando pra gente informações também. A gente deseja toda boa sorte e sucesso ao pessoal nessa final de campeonato lá em São Pedro da União. Bom, por enquanto era o que nós tínhamos, notícias locais também da região. Mais uma vez, boa sorte a todos, sucesso e que façam bons jogos hoje, à tarde, daqui a pouco, e também amanhã de manhã, né? E à tarde também aí. Boa sorte a todos vocês. Agora já passando para outras notícias, nós vamos falando aí jogos amistosos da seleção brasileira feminina, né? Que vai fazer nos Estados Unidos, e o Paulinho tem os detalhes da seleção brasileira feminina, Paulinho. Pois é, João Augusto, seleção brasileira feminina se preparando, e ela vai fazer 2 amistosos contra a seleção norte-americana. No primeiro, né, ela vai enfrentar lá a equipe dos Estados Unidos em Los Angeles, lá na Califórnia. Depois, a terça-feira, ela joga novamente, né, contra essa mesma equipe, só que em São José. Tá aí, então, a seleção brasileira feminina atravessando fronteira, João Augusto, e fazendo esses amistosos em preparação para a Copa do Mundo. Lembrando, né, Paulinho, que o Arthur Jorge é o treinador da seleção brasileira. Ele não convocou a experiente Marta nesses 2 jogos amistosos. Então, mas ele fez algumas novidades, algumas renovações, né, mudando aí na seleção brasileira feminina. Já está se preparando também, se aprontando, que já daqui a pouco, né, já aí entre os dias, Paulo, 13 de julho e 2 de agosto já tem a Copa, a disputa da Copa Americana, Copa América Feminino, né, que acontece lá no Equador. Portanto, só repetindo, dia 13 de julho a 2 de agosto é a Copa América Feminino, que acontece lá no Equador. Esses jogos, treinos, né, contra os Estados Unidos, todos nós sabemos, Marcão, é uma potência de futebol feminino no mundo. É uma das mais fortes que nós temos no mundo. O próprio treinador, atual campeão do mundo. Campeão, Marcão, o próprio treinador Arthur Jorge, ele gostou desses 2 jogos amistosos
contra essa potência que é os Estados Unidos. Ô João Augusto e Marcão, eu não tenho acompanhado muito, né, o futebol da Marta ultimamente, mas a Marta ainda tem caixa, ainda tem gás para disputar mais torneios internacionais, Marcão? Para mim, acho que a fase da Marta já passou muito tempo. Se ela quiser participar da seleção brasileira em outro cargo, para jogadora não dá mais. Eu acho que o tempo dela já passou, já acabou. Tem jovens aí promissoras jogadoras que pode tomar o lugar da Marta. O que ela fez pelo Brasil, lógico, nunca ninguém vai esquecer. É 6 vezes melhor que jogadora do mundo. Mas eu acho que o tempo dela já acabou. Eu acho que já deu para a seleção brasileira. Ela pode ficar ali como uma coordenadora técnica, ou sei lá, ou fazer alguma parte do elenco lá, mas como jogadora não dá mais. O Marcão foi muito positivo, né? Falando aí da Marta, tudo que ela fez, que ela mostrou aí pelo futebol brasileiro, por onde que ela passou, ela está atuando hoje no futebol lá no Orlando, nos Estados Unidos, né? Mas a situação de seleção brasileira, a Marta até concorda com o Marcão, uma outra posição, uma outra função. Ela não vai deixar de fazer parte da seleção brasileira, né? O próprio treinador, Paulinho, o Arthur Elias, ele foi claro que ele deseja que ela esteja pode ser um auxiliar, sim. Tudo ela tem, sim, aí dá certo. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com o Campeonato Brasileiro, Série B, Série A e muito mais para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O esporte movimenta o Guaxupé Country Club. Dos campeonatos às quadras, das piscinas à academia. Aqui, saúde e bem-estar fazem parte do seu dia a dia. E nada melhor do que curtir tudo isso em um espaço completo, pensado para toda a família. No Guaxupé Country Club, tradição e qualidade de vida andam lado a lado. Porque viver bem é sobre se cuidar e aproveitar cada momento. Guaxupé Country Club. Conectar pessoas, criar memórias. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da margem das bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Antes de nós iniciarmos aqui falando do brasileiro da Série B, o Celso e tem o pessoal que está nos acompanhando, né? A gente agradece mais uma vez todo o pessoal que aí, todos os dias está com a gente no Panorama Esportivo. Vamos lá, Celso. Bora lá, João. O Eduardo Iamalte disse: falem do Corinthians, obrigado. Pergunta pro Marcão se ele já está conformado com a perca do título paulista para o Corinthians. Abraço a todos vocês. Ele disse que um dia ainda passa aqui para dar um abraço a todos. Aí, Marcão. Legal, Eduardo. Pode passar aqui tomar um café com a gente. Estou conformado, sim. O Corinthians mereceu ser campeão. Só lembrando que daqui a pouquinho nós vamos falar de Série A, nós vamos falar do jogo do Corinthians. Joga hoje, o Vasco da Gama e muito mais detalhes. Continua, Celso. O Fabinho do Taboão mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
Bom dia, bancada do Panorama Esportivo, tudo bom? Fabinho, tá bom, um abraço. E aí, Rafael, vai ter Santos hoje, final de semana? Hoje ou amanhã? E o Marcão vai hoje pra Capitólio de novo? No Touro Branco? Ou é o Enzo que vai hoje com o amiguinho dele, com o Walter? Um abraço, Fabinho, tá bom, um abraço. Aí, Marcão. Um abraço, Fabinho, tudo de bom pra você. O Santos joga assim, mas joga amanhã às 8h30, viu, Fabinho? Santos e Bahia amanhã às 8h30. Isso aí, Marcão. Vamos lá, Celso. A dona Tereza do Vale Ribeiro do Vale mandou um bom dia pra todos e perguntou: e aí, Marcolino, vai festejar com seu amorzinho em Capitólio ou só na pescaria, hein? Bom dia, dona Tereza, um abraço pra senhora. O almoço tá pronto aí, dona Tereza? Vamos almoçar lá. De tarde tem pescaria sim hoje, dona Tereza. Já comprou até as iscas já. Tá tudo pronto. Ô, João Augusto, o Marcão, eu tô achando que o Marcão essa noite ele não dormiu não, porque ele chegou aqui numa tiriça danada, viu? Será que tá namorando? Ressaca desgramada. Tomou uns goles meio avultados ontem a mais. Será que reatoco? Passou da medida. É o Walter. Ô, rapaz, eu vou falar, ontem passou dos limites mesmo. O bagulho foi louco. Passou da medida. Ontem, ô, Marcão, quantas canecas de chopp por ontem? Ixi, não perdi, eu perdi o rumo. Ixi, o Marcão ficou mais louco que o baixo. Ele falou que até o 25 ele conseguiu contar. Depois, João, se perdeu completamente. Foi tchau. Eu vou te falar, viu? E por fim, a Maria Aparecida de Souza, ela ligou aqui antes do programa começar. Ela pediu um alô aí de todos vocês, falou que ela tá acompanhando o Panorama todos os dias e pediu pra vocês não ficarem implicando com o Marcão. Maria Aparecida de Souza? Maria Aparecida de Souza. Aí, grande abraço a Maria. Aí, mais uma defensora, Marcão. Apareceu mais uma pessoa pra me defender aí. Obrigado, Maria Aparecida. Que os caras me enchem os pacovar aqui, viu? Não, e continue sempre, Maria Aparecida, continue sempre aí com a sua audiência, né? Nos parabenizando aqui o Panorama Esportivo. Nós temos o prazer imenso aí de falar o nome do pessoal, né? Exatamente. Tem mais alguém, Celso? Por enquanto não. Tá aí, vamos tocando o Panorama Esportivo, já agora falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Teve seu início ontem, né? Primeira rodada, e o Paulinho tem os detalhes, né? E os jogos realizados ontem, né? E para todo o final de semana na sua primeira rodada, Paulinho. Exato, Augusto. Então ontem foi dado a largada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, para então definir quais serão as 4 equipes que subirão para a Série A da temporada 2026. Então ontem, né, começou dia 4 e vai até o final, será no dia 22 de novembro, que será a 38ª partida, a última partida do Campeonato Brasileiro da Série B, já definido então as equipes que irão subir e as equipes que irão cair. Ontem então, João Augusto, nós tivemos apenas 3 jogos, abrindo então a Série B temporada 2025. O Goiás, jogando em casa, venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0. Já o Paysandu recebeu o Atlético Paranaense e perdeu em casa, perdeu na estreia, 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Paysandu. O Criciúma também estreou em casa desta feita, recebeu o Operário. O Operário então foi lá, João Augusto e Marcão, venceu por 2-1. Esse Operário ele vai vir com força total. Então foram os jogos e os resultados de ontem. Prossegue hoje, né, a Série B, às 16 horas no Couto Pereira, Curitiba e Vila Nova. No estádio Rei Pelé em Maceió, às 16 horas também, o CRB pega a equipe da Chapecoense. Já no estádio Independência em Belo Horizonte, América Mineiro às 18h30 recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. São os jogos então de hoje. Amanhã prossegue a rodada. Ferroviária, às 19 horas na Fonte Luminosa, recebe o Remo. O Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, jogo também às 19, vai enfrentar a equipe do Cuiabá. E às 20 horas, Avaí, na Ressacada, recebe o Novo Horizontino. Uma partida ficou para segunda-feira. O Atlético Goianiense
vai receber mais uma equipe mineira, o Atlético de São João del Rei. O jogo será às 19 horas no estádio Antônio Ascioli. Tá aí então, João Augusto, né? Os resultados de ontem, jogos de hoje, jogos de amanhã e da segunda-feira do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato difícil, né, Marcão? O ano passado nós vimos aí e esse ano não será diferente, porque nós temos aí grandes equipes aí que já pertenceram à Série A do Campeonato Brasileiro, destacando entre elas o Atlético Paranaense. O Atlético e o Goiás, né? Eu acho que são duas forças aí que podem... América Mineiro, né? Podem subir novamente, né? O Goiás e o Atlético Paranaense. O América Mineiro ainda é dúvida ainda, viu? Se sobe esse ano também. Mas eu acredito que o Atlético Paraná sobe e mais 3. Eu acho que o Atlético não fica na Série B esse ano. Vai brigar nas pontas o Atlético. O Marcão, nos jogos de ontem, Paulinho, jogando lá no Railê Pinheiro, lá na Serrinha, no Goiás, é com gol de Rodrigo Andrade. É um jogo bastante apertado. O Amazonas ofereceu resistência para a boa equipe do Goiás, né? O Goiás fez o seu papel e iniciou bem a competição. Foi um resultado magro, 1-0, gente, mas o Goiás foi macio, foi melhor do que o Amazonas. O Amazonas jogou muito defensivo, muito atrás, jogando no contra-ataque, e um Goiás bastante equilibrado, né? E aí o Rodrigo Andrade conseguiu fazer 1-0 para o Goiás, mas já é um começo, já é um início. O problema, João, é que o gol saiu bem no comecinho da partida. Isso aí quebra qualquer esquema de jogo do time adversário que vai com planejamento, e quando toma um gol logo no início já tem que mudar o sistema de jogo, aí complica. E essa equipe do Amazonas, o ano passado nós comentamos muito sobre o Amazonas, que é uma SAF, montou uma grande equipe, tropeçou no início do campeonato, mas depois do meio do campeonato para frente ele se desgarrou um pouco e começou a apresentar o melhor futebol. Esse ano não vai ser diferente não. Eu acredito muito nesse Amazonas, porque tenho um pessoal que está injetando muito dinheiro e vamos ver então o que ele vai aprontar nesse Campeonato Brasileiro. Lembrar que o Goiás jogou quase o segundo tempo todo com um homem a menos, né? Foi, isso. Que o Douglas foi expulso logo no começo do segundo tempo. E o Amazonas não conseguiu empatar a partida, então méritos do Goiás. Já passando aí, pulando, saltando para o outro jogo, lá no Mangueirão, lá no Belém do Pará, o Atlético Paranaense venceu aí o Paysandu por 2-1. Lembrando, né, que o Atlético Paranaense, Paulinho, Marcão, né, tem o técnico, quem não se recorda aí, Maurício Barbieri. É um treinador que passou por grandes equipes, né? Um treinador safra nova, mas muito estudioso, né? E arrancou um resultado favorável ontem, já iniciando bem a competição, vencendo fora de casa. Não é fácil ganhar do Paysandu quando joga em seus domínios, o Mangueirão lotado, cheinho, né? E o Atlético Paranaense aí com gols. Zapelli fez o primeiro gol e o Renan Peixoto, fez o segundo. E o Vilela, né, fez o gol da equipe do Paysandu. Mas jogo, Paulinho, Marcão, eu vi o jogo, gostei da atitude da equipe do Furacão da Baixada, o Atlético Paranaense. Alguns jogadores diferentes, é natural, de uma Série A para uma Série B, né? Mas o Atlético Paranaense tem um time bem determinado, hein? Mas venceu, mas não convenceu, viu, João? O Paysandu jogou melhor, foi melhor na partida, só não teve eficiência para fazer gols. Ele teve 12 finalizações, acertou 2 no gol, marcou 1, o Paysandu. Então, quer dizer, faltou um pouco mais de efetividade, um pouco mais de acerto nas finalizações. Mas o Paysandu foi melhor, teve mais posse de bola, mais finalizações. O Atlético Paranaense foi mais efetivo, de 9 finalizações, acertou 3 e marcou 2. Então foi mais efetivo o Atlético Paranaense. Mas o Paysandu jogou melhor. O jogo foi muito agarrado, né? Foi jogo difícil, disputadíssimo. Mas a Série B é isso aí, viu, Marcão e João Augusto? A Série B não você tem pode jogo ver. Fácil. Não tem jogo fácil. Você vê o ano passado, o Santos teve problema na estreia, teve problemas no início do campeonato, depois que foi se acertando. Então, muitas equipes, porque é jogo realmente dificílimo.
Não pode deixar a peteca cair, viu, João Augusto? Se cair pra Série B, depois tem que ralar pra caramba pra subir. E o próprio treinador, Paulinho, aí o Maurício Barbieri, na coletiva dele, na fala dele, ele foi muito claro que é um início de campeonato, de uma formação, ele vai se aplicando, porque treinar é uma situação, todos nós sabemos. Agora, participar de um jogo, um campeonato duro, como que é a Série B aqui do nosso país, né? Então ele falou que o atleta tem muita coisa para melhorar ainda. Foi um primeiro jogo, ele ficou assim, eu até concordo com o Marcão, ele ficou assim satisfeito com o resultado, mas que o Atlético precisa mais coisas, melhorar ainda muito mais. Isso é natural. Ô João Augusto, nós temos, né, aqui então em Minas Gerais, nós temos duas equipes que estão disputando a Série B. Nós temos o América Mineiro, que já é um time cascudo, acostumado com Série B, e nós temos também a caçulinha na Série B, que é o Atlético de São João del Rei, né? Para vocês, qual das duas equipes que tem mais condições de chegar para brigar para subir? Nós temos o América, eu falei para vocês, que já é um time cascudo, né? Tem jogadores de nome, tem também o Atlético que vem fazendo uma campanha extraordinária, né? Numa crescente, uma evolução muito grande. Então, poderia subir, né? Seria bom subir as duas equipes, né? Eu acho que o América pode chegar assim pela tradição que tem. Agora o Atlético ainda vai pedalar um pouco mais ainda. Eu acho que ele não vai subir esse ano. Vou torcer para que ele não caia para a Série C, certo? Porque a Série B é muito difícil. Todos esses clubes que estão na Série B aqui, ó, tudo já é macaco velho, cara. Já passaram pela Série A, estão na Série B, quantos anos? Então, quer dizer, são casca grossa. E o Atlético, como é o caçulinha, ele vai roer o osso, cara. Vai ficar muito difícil pro Atlético. Agora o América não. O América eu creio que ainda vai lutar para subir. Exato. Falando em América, o João Augusto e Marcão, né, o América vai receber então lá no Independência a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E a equipe do América tem algumas contratações, né, que vieram aí então para agregar a equipe. Temos lá o goleiro Matheus Mendes, goleiro muito experiente, tem o Mariano, o Ricardo Silva, Lucão e Marlon, é a turma ali de trás ali da zaga. No meio de campo, o Cauã Diniz, Cauã Barros, Elizari, o Fabinho e agora, né, com o William Bigode. O William Bigode que, apesar da idade um pouco já, mas é um grande jogador, jogou muita bola, conhece lá o estádio do Independência como ninguém, o estádio do Mineirão. Então vamos ver. E o técnico, né? Tem também lá na frente o Figueiredo, João Augusto. Esse jogador aí, ele pode apresentar um bom futebol. O técnico é o William Batista, né? Então é a equipe do América um pouco reformulado, mas eu acredito que vai dar liga, né? E vai chegar. Já para um outro lado, vai pegar um time do Botafogo, que é um time que deu trabalho no Campeonato Paulista. É um time que é bem formado. Tem então aí o João Carlos, né? O João Carlos, o goleiro, Alisson Cassiano, tem Edson e Rafael Milhorim, lá no meio Jefferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e o Gabriel Risso. E lá um pouco mais à frente, Jonathan, Cafu, Jefferson e o técnico Márcio Zanardi. Daí não vai ser jogo fácil pro América não, mas o América jogando lá no Independência com os seus torcedores, João Augusto tem condição sim de arrumar, né, arrancar um resultado positivo. Ô Paulinho, você foi muito claro, né, o Marcão também na leitura. Se a gente analisar hoje a América Mineiro e a equipe do Atlético, hoje o Atlético, né, pouco tempo de vida aqui, principalmente em competições difíceis, como é uma Série B, vem crescendo, vem subindo degraus, né? O Atlético é SAF, né? Montou uma boa equipe, melhorou ainda mais para a Série B, mas em relação a se tratando de tradição, de camisa, de peso, né? O América Mineiro, entendo que hoje está muito acima do Atlético. Agora, conta aí ao adversário, né? Hoje, o América joga hoje, no Independência contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse treinador do Botafogo, Márcio Zanardi, já está há várias temporadas à frente do Pantera de Ribeirão, né? Ele já está bem engrenado, ele conhece todo
a esse elenco do Botafogo, já está adaptado na função que ele joga, né, no esquema de jogo, e pega o América Mineiro também, que se a gente analisar, mexeu pouco em relação ao ano passado. Então, o América, eu também entendo que é uma das forças, novamente, para, dependendo da forma de jogo, como que está, já tem que começar bem a competição. Eu entendo que o América Mineiro é uma das forças que poderá voltar novamente à Série A em 2026. Ô João Augusto, já lá pelos lados do Atlético, o Roger Silva enraizou lá em São João del Rei, hein? Quanto tempo que... Mas é um treinador, Paulo, que ele, além dele encaixar bem a forma de jogo dele, a estratégia de jogo do Roger Silva, ele joga para cima. Ele não joga defendendo, ele não joga... Muitos treinadores que jogam recuado, bloqueia, joga atrás, você entendeu? O chamado retranqueiro. O Roger joga um time para cima. E tem o Lincoln, que é ex-Flamengo, passou pelo Cruzeiro também. Hoje, o centroavante é um homem-chave na frente dessa equipe do Atlético. Sim, tem jogadores importantes, tem o Glauco, que é o goleiro, um bom goleiro, o Wesley Gasolina, né, que estava no Cruzeiro, o Edson Miranda, Sidmar, Yuri, o Diego Fumaça, lembra Diego Fumaça, João Augusto? O Alisson, conforme você frisou, o David Braga, o Wellington Torrão, Lincoln e Alisson. Aí é a equipe do Atlético, do Atlético, e vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense lá, vai fazer a sua estreia fora de casa. Olha, Paulinho, a respeito do Atlético Goianiense, é também uma das forças grandes na Série B, hein? É tradição, tem camisa pesada. Eu também assim considero que é uma das potências da Série B, tem tudo aí para também voltar novamente aí à Série A em 2026. Nesse ano anterior, o Atlético Goianiense começou mal a competição, perdendo os jogos iniciais, então teve uma certa queda, depois teve uma melhora, vamos dizer assim, da metade da Série B do campeonato para frente. Mas o início do Atlético de Goiás o ano passado não foi legal, começou mal, depois que engrenou. E os homens, os homens de frente lá do Atlético Goianiense, João Augusto, são jogadores aí perigosos, jogadores que correm demais, né? O William Potker joga muita bola, né, João Augusto? O William Potker, o Caio Dantas, o Marcelinho. São nomes. Sim. Você pega que são dois atacantes. O Caio Dantas, a última campeonato Série B, se me fala menor, jogou pelo Guarani. Foi um dos artilheiros do Guarani. Os gols tudo do Guarani praticamente ele fez, né? Você pega o William Potker, é um jogador experiente, um jogador já veterano, mas é um conhecedor profundo de Série B, artilheiro também, jogador canhoto, atacante canhoto. E o Atlético Goianiense, como nós falamos, né? Tem tudo para fazer uma boa competição e voltar novamente aí à Série A da próxima temporada. Dos 20 clubes que disputam a Série B, só 7 não disputaram ainda a Série A. Aí. O resto todos disputaram a Série A. Então quer dizer que é um campeonato dificílimo, cara. Vai ter que remar bastante para subir 4 clubes, viu? Ô Marcão, você foi claro, se a gente pegar tudo a Série B aqui do Brasil, em relação a muitos campeonatos do mundo todo, da Europa, a Série B, eu vou ser sincero, dá de 10-0 em muitas competições, em campeonatos aí, pelo mundo afora. Com certeza. Pelas equipes que tem, pela estrutura que tem, times que tem, essas equipes que caem de Série A para Série B, o interesse deles é voltar novamente, o objetivo é voltar no ano seguinte, é o que acontece. Aqui, uma Série B muito firme, muito grande. Aqui, João, Paulo Júnior, Amazonas, Atlético, Volta Redonda, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino e Operário do Paraná. São os times que não disputaram a Série A. Do resto, todos eles já disputaram a Série A. Então, quer dizer, é uma coisa complicada, viu, velho? O Atlético, eu vou torcer pro Atlético fazer uma boa classificação durante o campeonato, mas vai ser difícil. Então, como nós falamos, né, Marcão? Já pega um osso duro de roer esse primeiro jogo lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, né, contra o Atlético Goianiense. Agora, em relação aos jogos que acontecem também hoje, Paulinho, o Marcão,
você vê um time de tradição também, é o Coxa Branca. O Coritiba joga no Couto Pereira, daqui a pouco às 16 horas, contra o Vila Nova de Goiás, que também se reestruturou. O Vila Nova, por 2 pontos, o ano anterior, ele não agrega para a Série A. Manteve aí a situação. Hoje o Ralf, de 39 para 40 anos. Ô João, desculpa te interromper. O Vila Nova só não subiu o ano passado para a Série A, porque ele acordou tarde demais. Sim. Ele acordou tarde demais. Ele deu uma arrancada no final do campeonato e faltou uns 2, 3 pontinhos ali para ele subir. Mas se ele fizesse a campanha que ele fez desde o início do campeonato, ele teria subido. Mas acordou tarde demais. Você foi claro, Marquinhos. Hoje o nome é forte, hoje a experiência que tem, 39, vai fazer 40 anos. É o Ralf, ex-Corinthians, né? Hoje é um cara de confiança. Geralmente, todos os treinadores têm um jogador de confiança. A gente fala muito, liderança, um líder dentro de campo. E o Ralf hoje faz essa função, como se fosse um outro treinador dentro de campo, né? Colaborando aí com a sua equipe. E pega um Coritiba também, Marcão, sempre a tradição. O Coritiba joga em seu poder, em seus domínios. O Coritiba, já iniciando, pega também um jogo difícil, que é contra o Vila Nova, Marcão. Eu acho que num campeonato difícil como esse, João, tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. Não pode perder ponto em casa, que no final do campeonato fazer uma falta pode ser crucial para um acesso ou para um descenso. Então, jogando dentro de casa, tem que ganhar. Em hipótese alguma, pode pensar em perder. E o Vila Nova, na temporada passada, 2024, terminou em 9º lugar com 55 pontos, né? Então, ficou no meio da tabela. Mas é o que o Marcão disse, o Vila Nova teve um início também não muito bom, né? Depois, assim, ele cresceu. Perdeu muita partida em casa. Perdeu muito em casa, né? Ficou devendo, né? Mas tá aí, jogão de bola, Curitiba e Vila Nova. Paulo Júnior. Tá certo, João Gu, deixa eu dar o recadinho lá pro Armazém das Bebidas, que continua com as suas grandes ofertas. Cerveja Estrela Galícia 350 ml por R$ 3,99. O Chopp Ecobeer 473 ml só R$ 3,49. Tem também a cerveja Petra Lata 350 ml por R$ 2,99. O Armazém das Bebidas te espera na Rua Doutor Jeremias Ervinte 637, no bairro do Tabuão. O telefone 99841 1200. Tá aí, Paulo Júnior, nós vamos novamente ao nosso intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Páscoa, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Páscoa tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Páscoa, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O esporte movimenta o Guaxupé Country Club. Dos campeonatos às quadras, das piscinas à academia. Aqui, saúde e bem-estar fazem parte do seu dia a dia. E nada melhor do que curtir tudo isso em um espaço completo, pensado para toda a família. No Guaxupé Country Club, tradição e qualidade de vida andam lado a lado. Porque viver bem é sobre se cuidar e aproveitar cada momento. Guaxupé Country Club. Conectar pessoas, criar memórias.
Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Magenda das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Celso, quem está com a gente aí? O nosso amigo João Carlos Mendes mandou um áudio aqui, vamos escutar. Boa tarde aí pra turma da bancada. Que é o João Carlos Santista. E aí, Marcão? Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Que é o João Carlos Santista. E boa tarde aí pro João, pra todos. Pra todos que estiverem aí na clube. E vai peixe. Falou, João Carlos. Aí, João Carlos tá animado, vai peixe, vai. Amanhã, né, São joga aí com o Bahia. Grande abraço aí. Só falar pro João Carlos que eu tô bem, viu, João Carlos? Tá tudo jóia? E de tarde eu vou pegar peixe, e hoje é dia de pescaria. Aí, amanhã o peixe joga, hein? Mais alguém aí, Celso? O Antônio Roque mandou aqui, ó. Boa tarde, amigos do Panorama. Cadê o Pelé da Clube, Rafael? Brinca não, é pra ele voltar. Hoje, se o Corinthians ganhar do Vasco de uns 3-0, amanhã o Flamengo dele vai perder. Opa! Amanhã o meu Flamengo perdendo ou ganhando. O domingo, pra ser normal, vai Corinthians. Toninho Hollywood na área, um abraço. Grande abraço ao Hollywood, né? O Rafael hoje tá trabalhando de babá, viu, Hollywood? Tá trocando hoje, fralda, tá trocando. Tá por conta da Clarinha hoje. Se sabe trocar fralda, a gente não sabe, mas que ele tá lá, tá. Tá tentando. Tá aí. O Paulo Júnior, dando sequência aqui à Série B, né? Acontece hoje também, lá no Rei Pelé, CRB e Chapecoense. CRB aí, tudo, né, já é tradição no futebol alagoano. E a Chapecoense, né, que também o ano anterior, ano passado, teve um início não muito agradável e quase rebaixado para a Série C. Mas a gente buscou alguma coisa da Chapecoense, é outra equipe totalmente diferente, né, daquela do ano passado e quer galgar rumos diferentes nessa temporada. Realmente, a Chapecoense passou raspando, né, João Augusto? Então, é complicado. Mas tem uma boa equipe, só que o CRB jogando lá no estádio Rei Pelé, é uma equipe difícil de ser batida. E a Chape tem que dar uma melhorada, tem que... Para mim, eles se organizaram melhor, João Augusto, porque o que nós vimos o ano passado foi uma Chapecoense meio tumultuada, entendeu? Diretoria, alguns problemas com jogadores, com torcedores. Eu acredito que esse ano, né, ela vai vir com tudo. Ela já deixou escapar um título catarinense, né? Então veio cheio de problemas, mas vamos aguardar e vamos ver. É jogo muito difícil para ela. Ele joga com o CRB, né? Você tem o Anselmo Ramon, já é o artilheiro, a bola chega nele toda hora, ele joga em função do Anselmo Ramon. E se já jogador rodado, veterano, né? Mas é um goleador, Marcão. 200 anos já o Anselmo Ramon, né? Acho que já tem. Já rodou pra caramba rodou. Já. Mas é outro negócio, é matador, né, João? Chegou dentro da área, a bola chegar nele, ele encaçapa mesmo. Mas eu acredito que a Chapecoense não vença esse jogo, não. O CRB lá é muito forte, o time do CRB tá mais encorpado do que o da Chapecoense. Pra mim, dá CRB sem sombra de dúvida. Ô Marcão, já iniciando os jogos de amanhã, né? 19 horas lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária, né, que subiu para a Série B, também se prontificou, tem um bom estádio, Fonte Luminosa, pega aí o Remo. Remo também sempre foi tradição, sempre teve nas competições fortíssimas, né? Veio aí agora da Série C para a Série B. E a Ferroviária fazendo a sua estreia amanhã
lá em Araraquara. João, a tradição, o Remo tem mais do que a Ferroviária, né, na Série B. Mas a Ferroviária jogando em casa, incentivada pela torcida, motivada por estar jogando a Série B, né, que veio do acesso da Série C. Eu creio que vai ser um jogo difícil para a Ferroviária, mas eu acredito que ela vença o Remo. Acredito na Ferroviária em Araraquara ganhando do Remo, do tradicional equipe do Remo, né? A Ferroviária, né, Paulinho? Lembrando aí, Ferroviária de grandes nomes, inclusive aí, nosso saudoso Marcão, né? Que passou pela Esportiva, Centroavante, América Mineiro, Volta Redonda, São Paulo Futebol Clube, principalmente na Ferroviária, né? Ferroviária, o Marcão sempre se dava bem jogando lá na Ferrinha de Araraquara, Paulinho. Belíssimo estádio do Araraquara, hein? Fonte luminosa, hein? Muito bonito, tranquilo. Agora, a Ferroviária, João Augusto, ela vem, né, após aí a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Perdeu para o Ituano, mas é uma equipe que vem treinando com muito afinco e vem tentando arrumar a sua equipe, deixar a equipe redondinha para enfrentar essa Série B do Campeonato Brasileiro, que é dificílima. Agora, conforme vocês precisaram, vai pegar um Remo. Não tá lá essas coisas, mas é um clube de nome. É um clube que tem camisa, sempre deu muito trabalho. Mas a Ferroviária jogando em casa, né? Tem o técnico lá, o Vinícius Bergamin, né, João? Sim. E eu acredito que a Ferroviária vai fazer uma boa partida. Eu acho que não vai ter problema, a não ser que a Ferroviária não jogue nada. E essa equipe do Remo joga tudo o futebol que tem. Mas é muito difícil. Eu não acredito aqui numa derrota da Ferroviária, não acredito. E como a gente sempre fala, né? Gosta de frisar. Joga em casa, tem o apoio do seu torcedor, joga em seus domínios, né? A Ferroviária está iniciando uma competição, estreando numa Série B, tem que fazer o seu papel, tem que já, principalmente, ganhar em casa. Gente, é relativo, campeonato difícil como é a Série B, você tem que fazer o seu papel, um resultado de empate em casa já é ruim, você tem que ganhar depois, tentar empatar ou ganhar fora. E a Ferroviária tem que fazer aí o seu dever, já começar vencendo em casa. Marcão amanhã também, lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda também, e o Cuiabá, uma das equipes que caíram, né, da Série A para a Série B. Caiu, mas o Cuiabá é mais time, viu, João? Mais time que o Volta Redonda, mesmo jogando fora. Eu acho que Volta Redonda também já subiu, né, da Série C, não foi? Subiu. Eu estou enganado. Não, verdade, subiu. Então, mas eu acredito que mesmo com a motivação de estrear na Série B, o estádio cheio, Cuiabá é mais time, creio que vence o Volta Redonda, assim. Apesar do Volta Redonda também ser um time encardido, hein? O timinho chato de jogar esse Volta Redonda, viu? Mas eu acredito muito no Cuiabá. O Cuiabá, em relação, né, do ano passado, mexeu muito na equipe, né? Não é o mesmo time em relação à Série A, mas mesmo assim praticamente a espinha dorsal de um Cuiabá, e a diretoria manteve, contratou a nível de Série B. Então o Cuiabá encara o Volta Redonda, jogar no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda é difícil de ser batido, mas com certeza, né, vai fazer de tudo para começar vencendo a partida. Paulinho, para a gente fechar a Série B, amanhã também, né, acontece lá na Ressacada, 20 horas, Avaí e Novo Horizontino. Avaí, uma equipe também de nome. Novo Horizontino começou o campeonato até bem do ano passado, mas depois se perdeu, né? Do meio do campeonato para frente. É uma partida muito difícil, eu acredito, aqui para o Novo Horizontino, porque o Avaí jogando lá não vai dar chance nenhuma para a equipe de Novo Horizonte, vai partir com tudo para cima, e se o Novo Horizontino não tomar cuidado, ele pode tomar até uns 2 ou 3 lá, João Augusto, porque esse Avaí não é brincadeira, não. E o Novo Horizontino, Paulinho, também o ano anterior, em se tratando de Série B, por 1 ou 2 pontos, se não fala a memória, ele não chegou à Série A. Nas 2 últimas partidas, ele capengou e não subiu para a Série A. Agora é um time forte, bem treinado. Novo Horizontino aí tem a espinha dorsal também, o meio campo, Marlon, que é o cara já veterano, né? Mas tem a responsabilidade de liderança dentro dessa equipe.
e o Novo Horizontino encarando o Avaí também, Marcão, que deu uma reestruturada na equipe. Reestruturou, João, mas todo mundo sabe, jogar lá na ressacada é difícil. O Avaí pode estar numa boa fase, numa má fase. Para você enfrentar o Avaí lá é complicado, é difícil. Como você frisou muito bem, o ano passado o Novo Horizontino, por alguns pontinhos, não subiu para a Série A junto com o Mirassol. Mas fizeram 2 grandes campanhas. Mas jogar contra o Avaí lá é muito difícil. Eu acho que o Novo Horizontino não vence o Avaí lá, de acordo com o Paulinho. Tem que firmar, jogar como é, fechadinho, arrumar a casa, porque senão toma uma goleada lá. Tá aí, são detalhes, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos hoje, sábado, domingo e fechando na segunda-feira. Ô Paulo Júnior, antes nós pegarmos aqui os palpites, mais alguma coisa de Série B aí? Jogos da Série B acho que finalizou, né? Porque tem o jogo do Atlético Goianiense e o Atlético, nós já comentamos, né? Dos times mineiros, então eu acredito que a gente pode finalizar essa Série B do Campeonato Brasileiro e na segunda-feira a gente vai trazer então os resultados, né, Marcão? Vamos ver quem é que sai na frente dessa grande competição, né? Essa largada aí para pleitear então em 2026 a Série A, a elite do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Paulo, de bate pronto, Curitiba e Vila Nova. Jogo de empate 1-1. Marcão? 1-0 Curitiba. Caramba, é um clássico, né? Eu vou copiar o Paulinho. Vai ficar 1-1. Ninguém ganhou, ninguém ganha, 1-1. CRB, que nem Fiore Girotti. Tá de bom tamanho pros dois, João. Que nem Fiore Girotti. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Tudo igual, 1-1. Marcão, CRB e Chapecoense. 2-1 CRB. Paulinho. 2-0 CRB. Caramba, hein? CRB jogando em casa. Eu vou colocar aqui um placar curtinho, mas o CRB ganha de 1-0 jogando em seu domínio. Agora, América Mineiro e Botafogo, Pantera de Ribeirão, Paulinho. Eu vou colocar aqui 1-0 pro América Mineiro. Marcão. 3-0 pro América. Caramba, o Botafogo sob o comando do Márcio Zanardi. A América fez uma bela campanha no Mineiro, tirou o Cruzeiro. América Mineiro vai vencer de 2-1 para o Coelho. Já e amanhã, lá em Araraquara, Marcão, Ferroviária e Remo. 2-0 Ferroviária. Eu vou de 3-1. 3-1 Ferroviária, Marcão? Ferroviária. Caramba, vocês estão animados, a Ferroviária tem que mostrar. Eu vou colocar de 2-1 também, Ferroviária de Araraquara. Volta Redonda e Cuiabá, Marcão. 1-0 Volta Redonda. Eu falei do Cuiabá agora mesmo, mas eu acho que o Volta Redonda é um time encardido para jogar lá, é difícil. 1-0 Volta Redonda. Eu vou apostar também aí na campeã da Série C do ano passado, né? Que foi o Volta Redonda. Então ela foi a grande campeã. Eu vou nela. 2-1. Eu vou colocar aqui que vai dar empate em 1-1. Cuiabá vai engrossar para o Volta Redonda, mesmo sabendo que tem um bom time. Avaí e Novo Horizontino, Paulinho? 2-0 pro Avaí. 3-1 pro Avaí. Caramba, e o Avaí e o Novo Horizontino. Eu vou colocar um placar bem magrinho, mas 1-0 para o Avaí, né? A equipe lá de Santa Catarina, de Florianópolis. E claro, na segunda-feira nós pegaremos os detalhes de Atlético Goianiense, né? O Dragão versus o Atlético aí de São João do Rei, assim é claro, fechando aí a Série B. Só lembrando que tá aí o tradicional baile de aleluia do Gospel Country Club, está chegando no dia 19 de abril. A sede social será palco de uma noite inesquecível, com 2 super bandas e muita diversão. Prepare-se para dançar, cantar e celebrar em um ambiente acolhedor que só o Guaxupé Country Club tem. Os convites já estão disponíveis para retirada na secretaria do clube. Não fique de fora. Baile da Aleluia do Guaxupé Country Club. Conectar pessoas, criar memórias. Bem, nós vamos novamente ao nosso intervalo comercial. Aí voltaremos com Série A.
Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Páscoa, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Páscoa tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Páscoa, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O esporte movimenta o Guaxupé Country Clube. Dos campeonatos às quadras, das piscinas à academia. Aqui, saúde e bem-estar fazem parte do seu dia a dia. E nada melhor do que curtir tudo isso em um espaço completo, pensado para toda a família. No Guaxupé Country Clube, tradição e qualidade de vida andam lado a lado. Porque viver bem é sobre se cuidar e aproveitar cada momento. Guaxupé Country Clube. Conectar pessoas, criar memórias. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da margem das bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Celso, quem está conosco aí? O nosso amigo aí, o Galo, mandou um alô, o Altamiro também, e a nossa amiga Miriam mandou um alô. Opa, aí, vamos ver a Miriam. Oi, pessoal do Panorama Esportivo, boa tarde. Um abraço muito carinhoso a vocês. Eu já fiz a cirurgia, e aí agora eu estou na casa do meu cunhado, da minha irmã, em Itapira, me recuperando. Mas não deixo de ouvir vocês. Pode ficar tranquilo, tá? E outra coisa, João, quando joga dois times, igual o Corinthians contra o Vasco, é lógico que eu vou torcer pro Corinthians, né? Eu quero ver os vascaínos aí, ó, participando, porque os flamenguistas estão sempre ativados aí no Panorama, né? E vamos torcer, né? Vamos torcer. Tem o Cruzeiro, que tá bom, tem o Palmeiras, vem vindo. Agora o teu time, hein? Esse ano, João, se não lutar pra não cair pra segunda divisão, é uma glória, hein? Um beijo carinhoso a todos vocês. Eu tô com muita saudade de vocês. Fica com Deus todos vocês aí e vamos torcer. O Campeonato Brasileiro só tá começando. Tá aí, grande abraço a Miriam, que Deus dê recuperação para ela, né? Volte aí, né, com a sua saúde perfeita, né? Já tem saúde, mas só dá mais uma melhora, né? Que aí nós desejamos todas as melhoras para a nossa querida Miriam. Agora é verdade, né? O Corinthians aí, Vasco da Gama, o Corinthians precisa melhorar, precisa agredir mais, né? Mas aí são detalhes da leitura sempre muito correta da Miriam. Ela tá querendo rebaixar teu time, João? Tá querendo rebaixar o Corinthians. Tem mais alguém aí, senhor? Por enquanto não, tem até que cobrar que aí. Tá faltando alguns grandes amigos aí que sempre participam, né mesmo? Nosso amigo aí, por exemplo, o Zetinho aí, não apareceu ainda. Não falou mais nada, né? Não falou nada. Acho que o Marcão passou lá na ótica, lá, deu uns murros nele lá pra ele parar de mandar áudio, que não é possível. Antes nós iniciamos aí o Brasileiro da Série A, só detalhando aqui, Campeonato Paulista da Série A2, jogo final acontece hoje, né? Lá em Idaiatuba, no estádio Ítalo Limongi. Primavera e Capivariano decidindo o título da Série A2 do Paulista. Lembrando que no primeiro jogo aconteceu em Capivari, ficou no empate em 0-0. E Capivariano e Primavera em 2026 já estão aí, vão disputar a Série A do Campeonato Paulista. Hoje saberemos quem vai ser o ganhador, o título da Série A2 do Paulistão, Primavera ou Capivariano.
Paulo Júnior, vá de bate pronto, Campeonato Brasileiro da Série A. Segunda rodada, você tem todos os jogos programados. Pois é, João Augusto, lá na Arena Castelão, jogo programado para as 18h30, nós teremos Ceará e Grêmio. No mesmo horário, na Neoquímica Arena, Corinthians recebe o Vasco da Gama. Às 21 horas no Engenhão, Botafogo e Juventude. São jogos de hoje. Amanhã, Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam às 16 horas, João Augusto, só que esse jogo é no Mineirão. Sim. Porque o Atlético está trocando o gramado lá do seu campo, está pondo sintético. Esse jogo, então, vai ser o mando de campo do Atlético lá no Mineirão. O Fluminense, às 16 horas, recebe a equipe do Bragantino lá no Maracanã. Aí, o Internacional, 18h30, recebe a equipe do Cruzeiro, lá no seu estádio, no Beira-Rio. No mesmo horário, Mirassol jogando no estádio José Maria de Campos, o Campos Maia, que é conhecido lá, o campo do Mirassol, recebe a equipe do Fortaleza. No mesmo horário, no Barradão, Vitória e Flamengo. O Sport pega a equipe do Palmeiras na Ilha do Retiro e o Santos recebe o time do Bahia na Vila Belmiro. São jogos, então, do Campeonato Brasileiro da Série A. Só lembrando, hoje já inicia, né, a segunda rodada, Corinthians e Vasco da Gama, lá na Neoquímica Arena. Tá aí um Corinthians, Ramon Dias, Vasco da Gama do Fábio Carilli. O Corinthians já está definido pelo treinador, vai praticamente com força máxima, né? Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Ranieri, Carrillo, José Martínez, na frente Mendes Depay, Romero, é a dúvida, o Igor Coronado e Yuri Alberto. Definido o Vasco da Gama também pelo Fábio Carilli, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, meio campo, Hugo Moura, Paulinho, né? O Jair, essa é a dúvida dele, e Felipe Coutinho na frente, Garré, o Adson também aí, Nuno Moreira e Veguete. Quem apita é o gaúcho Anderson Daronco, e no VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Tá aí, Marcão, Corinthians, né? Pegando o Vasco da Gama, a gente entende que é jogo difícil, o Corinthians precisa dar uma melhora correndo na equipe, pega o Vasco também, são duas equipes em formação. Se olhar time por time, o Corinthians tem mais time, né, João? Agora, jogando em casa, precisa mostrar que tem mais time. A derrota para o Huracan da Argentina afetou muito o clube, afetou o Corinthians, e se uma derrota, um resultado negativo agora dentro de casa de novo para o Vasco da Gama, as coisas começam a se complicar pro lado do Corinthians. Creio que o Corinthians não perde esse jogo pro Vasco, não. Pode não ganhar, mas também não perde, não. Acho que vai ficar um empate aí. O Paulinho já também hoje tem uma pedreira já para o Ceará, jogando lá no Castelão, pegando a equipe do Grêmio. O Grêmio sob o comando do Quinteiros, né, em ascensão, e o Ceará do Léo Condé. João Augusto, o Grêmio, o time do Grêmio, a equipe do Grêmio ainda não tá 100%. É uma equipe que está tendo problemas, é uma equipe que ainda está faltando um bom entrosamento e vai enfrentar a equipe do Ceará. O Ceará, jogando nos seus domínios, é uma equipe perigosa, é uma equipe que sempre apronta para cima dos times grandes. Agora, se você me falar quem é favorito, se a gente for pegar camisa, se a gente for pegar títulos, é claro que é o Grêmio. O Grêmio é favorito. Só que a hora que a bola rolar, as coisas mudam de figura. Mas o Grêmio, ele tem condições de arrancar um empate lá. Eu acredito que uma vitória frente ao Ceará, ela é um pouco mais difícil para a equipe gremista. Mas um empate vai ficar de bom tamanho para o Grêmio. Tá aí no Engenhão também, a bola rola 21 horas, nesse sábado, Botafogo e Juventude. Botafogo aí em ascensão, né? Melhorando aí a cada jogo, a cada dia. O Botafogo já definido pelo treinador Renato Paiva. Botafogo vai de John, Vitinho, Jair Cunha, Barbosa e Alex Telles. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula fazendo a função de articulador, Santiago Rodrigues ou Savarino. O Savarino está com problema de lesão, então aí é a dúvida. Arthur e Igor Jesus. Essa é a equipe do Botafogo para encarar o Juventude, também definido pelo Fábio Matias.
Marcão, Everton, Abner, Adriano Martins, Alan Rústio, meio campo, Giraldo, Jadson e Mandaca, na frente batalha, Peterson e Gabriel Tagliari. Essa é a informação aí do Juventude. Lembrando que o Botafogo joga em seus poderes lá no Engenhão. Marcão de bate-pronto aí amanhã, 16 horas no Maracanã, Fluminense e Bragantino. Lembrando que o Renato Gaúcho já estará aí trabalhando no Fluminense. Amanhã já fez um treinamento ontem com a rapaziada e amanhã estará à frente aí diante do Bragantino contra Fluminense e Bragantino. Creio que de Fluminense, João, até mesmo porque se você for analisar no papel, o Fluminense é mais time, teoricamente, tecnicamente também. E a estreia talvez do Renato Gaúcho, não sei se já estreia amanhã ou não. Já vai tá junto. Já vai estrear amanhã? Não sei, ainda estou nas dúvidas, mas se estrear já é uma motivação a mais para a equipe do Fluminense. Creio que o Bragantino não tem forças para ganhar do Fluminense no Maracanã, não. Acho que o Bragantino vai ter que pedalar muito esse ano para não cair, viu? E o Renato Gaúcho já chegou, já fez o seu treinamento, já chamou a boleirada, já teve um papo aí com a rapaziada, né? O pessoal tá animado com o Renato Gaúcho, fala a língua do boleiro, já jogou futebol, enfim, então ele tá muito esperançoso de iniciar bem essa competição. Paulinho, já para você no Mineirão, amanhã 16 horas, Atlético Mineiro e o Tricolor do Morumbi, São Paulo. João Augusto, jogo muito difícil para as duas equipes, porque o São Paulo ele tem que mostrar serviço. São Paulo não vem bem, São Paulo vem errando muito, principalmente tomando alguns gols que não pode tomar. Já a equipe do Atlético Mineiro veio também, agora com alguns jogadores que entraram, alguns jogadores saíram, o Hulk veio aí de uma lesão, está se recuperando. E a equipe do Atlético Mineiro também vai ter dificuldades, porque eu acredito que vai ser um jogo muito agarrado no meio de campo, vai ser um jogo que as equipes, irão aí se posicionar para não tomar gols, vai ser um jogo muito amarrado, e esse jogo, João Augusto, mas tá com sabor de empate, que eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu acho que não vai dar outra. Ô Paulo, recordei esse jogo Atlético Mineiro de São Paulo, 1977, o campeonato que terminou em 1978, Pérez passou pela Sociedade Esportiva Guaxupé em 75. Aquele que o São Paulo venceu nos pênaltis. Caiu nos pênaltis. Foi. E o Pérez, em 75, estava aqui na Sociedade Esportiva Guaxupé, 77 foi para o São Paulo, ele entrou no lugar do Chicão no segundo tempo e bateu um dos pênaltis para o São Paulo e fez o gol aí. Então, só para recordar aqui, alguns jogadores, Pérez, que passou por aqui. Mas é jogo difícil, o Atlético Mineiro, o Cuca também está se encaixando, dando um padrão para essa equipe. E o São Paulo, horas faz bons jogos, o Beldia questionado, tem uma boa equipe, mas pega um galo vingador forte no Mineirão. Marcão já é forte, João, mas o São Paulo vem motivado, pela vitória, fora de casa. O time também é forte, o time está entrosado. Eu creio que vai ser um grande jogo, viu? Eu não dou palpite aqui, não. Marcão, 18h30 no Maião, lá em Mirassol. O Mirassol pega o Fortaleza. Aí é jogo duro, viu, rapaz? Fortaleza, mais tradição do que o Mirassol. O Mirassol está estreando na Série A. Vai empolgado, a torcida vai encher o estádio, com certeza. Mas eu sou mais Fortaleza. Fortaleza é mais tradição, é mais time. Creio que ganha do Mirassol mesmo jogando fora de casa. Ô Marcão, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Mirassol, se ele repetir e se ele jogar o que ele jogou lá no Mineirão contra o Cruzeiro, ele ganha do Fortaleza. Porque, sinceramente, a rapaziada tá 2-1, né, Paulinho? 2-1. Tá muito entusiasmado, o pessoal tá jogando com uma garra, com uma determinação. O Mirassol é o tipo do time, Paulinho, que vai jogar para não cair. Se vier resultados melhores, bem. Sim. Mas ele vai estar nessa Série A para não cair para a Série B. Ele não vai almejar um título, então ele vai ficar ali no meio, tentar ficar no meio da tabela. E ele estreando, então, Ele estreou fora e agora ele faz a sua estreia dentro de casa pro seu torcedor. Então, meu amigo, esse Fortaleza que se prepara, que vai tomar um sufoco.
E eu não vejo aqui muita chance pro Fortaleza vencer lá não, João Augusto. Ô Paulo, antes de nós dar sequência aqui nos outros jogos, Celso, tem mais alguém com a gente aí? Tem sim, João. A Irene Amaral tá fazendo a sua participação aqui, a gente começou a cobrar quem não tava aparecendo, já voltou aí, ó. Aí. Vamos ouvir. Boa tarde, meninos da Panorama, tudo bem? Hoje Rafael não tá aí, né? Aí o programa tá muito sério, viu? Vocês falam tudo sério, ninguém brinca, não tem ninguém pra brincar com o Marcão não fica nervoso, né, Marcão? Hoje você tá feliz, né? O Rafael não tá aí, tá deixando você ficar feliz aí, né? Faz um pouquinho de brincadeira aí pra nós se divertir aqui, tá bom? Um abraço pra vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau, fique com Deus. Um abraço, Dona Irene Amaral, né? Irene Amaral. Um abraço, Dona Irene, mas quando o Rafael não tá aqui, fica uma paz, viu, Dona Irene? Aqui é uma paz danada quando aquele cavalo não tá aqui na bancada, que só me enche o saco. Tem mais alguém, Celso? O Zetinho Donizete tá aqui também, ligadinho no nosso programa. Boa tarde, meus amigos Panã Esportivo. Ó, só porque vocês falaram que eu não parecia, tô chegando aí na área aí, ó. Ó, só pra deixar aquele placarzinho básico aí do Corinthians e Vasco, vai ser 5-0 pro Corinthians esse final de semana aí, ó. E Marcão do Monza Roxa aí, ó, vai devagar, porque tem previsão de chuva lá pros lados de Capitólio esse final de semana aí. Abraço a todos aí, vai Corinthians! Marcão, você não vai chamar de cavalo, de jumento? Não tem mais o que falar pra esses micróbios lá da ótica lá. Aí, é 2 micróbios, como fala, né? Energúmenos. Ele já mandou o recado, cuidado com as trombas d'água, ficar lá naquelas grutas lá namorando. Vai cair lá na casa dele, esse morfético aí. O Adilson também tá aqui participando. Boa tarde a todos aí da bancada. A respeito do Atlético Mineiro e São Paulo, que é meu time do coração, já faz 8 anos que São Paulo não ganha do Atlético Mineiro aqui em Minas Gerais. Então amanhã, se o Zubeldia conseguir quebrar esse tabu aí o São Paulo tem que manter o Zubeldia mesmo. Porque o São Paulo foi lá na Argentina e ganhou do Tadiese de 1-0, coisa que ninguém tinha feito. Agora, se ganhar amanhã do Atlético, com o time tudo arrebentado, time remendado de 1-0, quebrar esse tabu de 8 anos aí tem que manter o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sorte com o Atlético Mineiro pra jogar lá aqui em Minas Gerais. Teve um ano que o São Paulo tá ganhando de 1-0. Quando deu o juiz deu 2 pênaltis pro Atlético, o Atlético ganhou 2-1. Um pênalti não foi pênalti, foi na base do roubo. Um juiz sem vergonha, um safado lá que apitou o jogo lá. Mas amanhã, se o São Paulo trazer um empate, tá bom. Manda um abraço pro Toninho Hollywood. E cadê o Rafael? Pra todos os São Paulinos aí. Obrigado. Ó, Adilson do Recreio Bandeirante. Tá aí, valeu, Adilson, tá aí. Não tá muito contente com o São Paulo, não. Remendado. Tá bravo com o São Paulo, né? Paulo de bate pronto pra você amanhã, 18h30, lá no Gigante do Beira-Rio. O Colorado Internacional e Cruzeiro, Paulo Júnior. João Augusto, jogo muito difícil, né, pra Raposa Mineira. Porque a equipe do Internacional é uma equipe que pra mim tá mais certinha das equipes do Sul lá. É a equipe que está mais bem arrumada, reforçou o seu plantel. Então é um time que vai dar muito trabalho, vai brigar para as cabeças do Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma dúvida. E o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro jogar igual ele jogou aqui contra o Mirassol, ele toma de 3 lá, João Augusto. O Cruzeiro tem que mudar a sua estratégia, tem que dar um jeito os jogadores entrar mais na partida, prestar atenção, porque estão um time muito sonolento, um time que está dando muita bobeira, deixou escapar um empate importantíssimo na Sul-Americana, na última bola do jogo. Então é um time que precisa se ligar. O Cruzeiro tem um bom elenco, tem bons jogadores, mas é um time que parece que tem hora que eles desligam. Aí vai pegar, então, essa equipe do Internacional lá no Sul, uma equipe perigosa, e é um jogo muito difícil. Agora o Cruzeiro, ele vai a campo com o Cássio, o William, Fabrício Bruno, Gamarra e o Vilauba. Depois lá no meio de campo o Wallace, pode entrar o Lucas Romero, mas o Wallace está mais cotado. Matheus Henrique, Wanderson e na frente Dudu, Caio Jorge e Gabigol, né? É um Cruzeiro forte, é um Cruzeiro que tem de melhor, Marcão. É o Cruzeiro que vem jogando, né? Que vem jogando. Não tem outras peças, é isso mesmo. Tem o Matheus Pereira,
que ele não está nem treinando, que está com problema, né, da esposa, que vai ter neném, já está quase que na hora, então ele não está nem se apresentando nos treinamentos, tá por conta da família. Agora, tem um problema também nessa equipe do Cruzeiro, o João Augusto e Marcão, é que o Gabigol essa semana não treinou. O Gabigol não treinou essa semana, sabe por quê, João Augusto? Porque tá com aquele problema, que ele foi processo lá. Isso, aquele processo, e ele ficou acompanhando então esse processo que teve o final esta semana, só que ainda não saiu o resultado. O resultado vai sair daqui a 60 dias. Então, até então, ele vai poder compor o time do Cruzeiro. Aí, depois do resultado pronto, né, ou ele vai ficar suspenso por determinados jogos, ou ele vai ser liberado para jogar. Agora, se você pegar o time do Cruzeiro, é o que tem realmente, você tirando aqui, né, o jogador, né, que tá lá, que não está treinando. Agora, o Cruzeiro, ele tem que chegar lá e tem que enfrentar de qualquer maneira essa equipe do Internacional, porque senão a casa cai. Já fez um jogo que não foi muito bom contra a equipe do Mirassol, venceu, mas porque o Cássio pegou um pênalti, então o Cruzeiro tem tudo aí para fazer uma boa partida. Já pelos lados do Internacional, o goleiro Antony, depois tem lá na zaga Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Lá no meio de campo vai vir com o Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley. E depois lá na frente, Ender Valencia. Então olha para você ver esse time da equipe do Internacional. Jogo muito difícil, complicado pro Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro arrancar um empate ou até mesmo uma vitória lá, aí sim, né, as coisas começam a andar pelos lados do Cruzeiro. Falando em Vitória, né? Amanhã o Vitória recebe lá no Barradão, 18h30 o Flamengo. Flamengo aí sob o comando do Felipe Luiz, Vitória aí do Carpini, Thiago Carpini, né? Vitória aí não começou bem, o Flamengo também empatando em casa, mas é jogo difícil aí para o Vitória, que o Flamengo vai com força máxima, inclusive até o Arrascaeta poderá já dar força para o Flamengo amanhã. Também amanhã, 20h30, lá na Vila Belmiro, um abraço ao Santista, né? Santos Futebol Clube, jogando com o Bahia, pedreira para o Santos Futebol Clube, né? Jogando em casa, em seu poder, contra a fortíssima equipe do Rogério Ceni, e o Santos do Pedro Caixinha precisa se ajustar, precisa se engrenar, né? Aí para esse confronto diante do Bahia, amanhã na Vila Belmiro. É jogo delicado para o Santos Futebol Clube. Ô Celso, quem está com a gente? A nossa amiga Nicole Ferreira de Moraes está mandando aqui os palpites dela para o jogo de amanhã. Oi, boa tarde. O jogo de São Paulo amanhã vai ser 2x1. 2x1 para o São Paulo. Ô, tá aí, Nicole? Nicole Ferreira de Moraes. Grande abraço aí, Nicole, né? Já tem seus palpites aí programados para amanhã. Já a gente vai falar dos nossos palpites também. Marcão, para fechar aí, segunda rodada na Ilha do Retiro, amanhã 18h30. Sport Recife, Palmeiras. Jogo difícil, João. Jogo difícil, não vai ser nada fácil pro Palmeiras, não. Mesmo motivado pela vitória lá lá no Peru contra o Sport Cristal, jogar contra o Sport lá é muito difícil. O Sport tem uma boa equipe, uma forte equipe. Olha, eu vou torcer pro Palmeiras ganhar o jogo, claro. Mas o jogo é muito difícil, não vai ser nada fácil, não. O Palmeiras vai ter que jogar muito. Paulinho, vamos lá de bate pronto, dar os palpites nossos aí, dessa segunda rodada, vamos lá. Já hoje, Corinthians, Paulinho e Vasco da Gama. 1x1, João Augusto. Marcão? 2x1 pro Vasco. Eu vou colocar 2x1 pro Corinthians. Ixi Maria, hein? Ceará e Grêmio, Paulinho. 1x0 Grêmio. 1x0 Ceará. Eu vou colocar gol aqui... de Pedro Raul. Boa, Marcão. Eu vou colocar aqui 2x1 Grêmio. Vamos lá, Botafogo e Juventude, Marcão. 3x1 Botafogo. Paulinho. 3x1 também. Eu vou colocar 2x0 Botafogo. Jogo de amanhã, Fluminense e Bragantino, Paulinho. 2x2. Marcão. 2x0 Fluminense. Eu vou colocar aqui, eu vou copiar você, Marcão. 2x0 Fluminense. Paulinho no Mineirão, Atlético Mineiro de São Paulo. Vou de 2x2 também, João Augusto. Marcão.
2-1 pro Atlético. Caramba, eu vou aqui de empate. 1-1. Atlético e São Paulo. Marcão, no Maior, Mirassol e Fortaleza. Aí eu vou de 1-1. Paulinho. 2-0 pro Mirassol. Opa, Paulinho tá confiante. Eu vou aqui de 2-1 pro Fortaleza. Internacional Cruzeiro, Paulinho, no Beira-Rio. 1-0 para o Cruzeiro. Marcão. 2-0 Inter. Caramba, eu vou colocar 1-0 pro Inter, que vem num bom momento, e o Cruzeiro crescendo também, mas joga em casa. No Barradão, Vitória e Flamengo, Marcão. 2-0 Flamengo. 3-1 pro Flamengo. Eu vou colocar aqui, 2-1 pro Flamengo. Santos e Bahia, Marcão. 1-1. Paulinho. 2-1 pro Bahia. Caramba, eu vou colocar aqui 1-1. Vou copiar o Marcão. Para fechar, na Ilha do Retiro, Marcão, Sport e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Paulinho. 0-0. E eu vou colocar aqui 2-0 pro Palmeiras. Vai encaixar, né? Ô Celso, tem mais alguém antes de nós encerrarmos? Antes da gente encerrar, a gente tem 2 participações. Opa! O Toninho Hollywood retornou e falou assim, ó: o panorama esportivo hoje tá muito sério. Marcão, xinga alguém mesmo não te atormentando. Abraço e Flamengo 2-0. E pode mandar um abraço pro Adilson São Paulino também. Então, Marcão, xinga alguém. Quem que é esse cara? É o Toninho Hollywood. Ele é flamenguista, né? Flamenguista. Urubuzão também. Ô João Augusto, o Marcão, quando não tem ninguém pra xingar, ele olha no espelho e ele xinga ele mesmo. Ele toca spoiler com ele mesmo. Liga assim mesmo, mete o porrete. E pra finalizar, sim, Gustavo Vidoni que mandou seu áudio. Lá vai. Boa tarde, pessoal do Panorama Esportivo. Marcão, você falou que vai pescar, né? Você vai pescar o quê? O que você tá querendo pescar lá? Será que você tá querendo correr atrás do Antigo Amor? Do Monza Roxo lá, né? Eu não vou citar o nome dele, que da última vez ele ficou bravo, né? Mas, e aí, o que você me fala? E eu vou torcer pro Corinthians perder, São Paulo, lógico, ganhar, né? Amém. No mínimo uns 2-1 aí. E forte abraço a todos aí. Olha, eu não sou micróbio não, viu? Você pode parar com isso aí. Aí, Marcão, ó. O Toninho Hollywood pediu pra você xingar alguém. Não é micróbio, não, é um verme. É um verme. É um Zé Ruela. Mais alguém aí, Celso? Não, agora encerrou as participações. Não, então tá, mais uma vez a gente agradece o pessoal que participa com a gente, né? O programa aqui nós levamos com nem tanto. No profissional, né? Aqui mas quando o chefe tá aqui, né? Ele que comanda, tá diferente, né? Então nós aqui, claro. Olha que paz quando ele não tá. Olha que tá sossegado, Marcão. É uma paz quando aquele cara não tá aqui. Ele continua não vindo, Marcão. Fica lá pagiando lá a semana inteira lá. Não, tem que chamar. Tem que estar aqui o programa